Essa é a nossa quinta aula da nossa série de aulas sobre os sensores e os atuadores do sistema de injeção eletrônica. E essa quinta aula é sobre um dos sensores que são montados aqui na unidade de sensores, também conhecido ali como sensor híbrido, pelo fato dele ter 3 sensores em uma peça só. Esse sensor IAT é o sensor responsável por medir a temperatura do ar que entra dentro desse motor. Se você não me conhece, meu nome é Ayrton Cardoso, sou professor de um curso online que nós estudamos aqui pela internet. E nós estamos fazendo uma série de aulas falando sobre os sensores e os atuadores, entendendo a finalidade de cada um na injeção eletrônica. Tão importante quanto você saber medir, fazer a leitura dos sensores, seja com multímetro, seja com scanner, é você entender a finalidade de cada um, qual que é a aplicação, a função de cada sensor e de cada atuador nas motocicletas. De acordo com o problema apresentado, você tem um defeito, uma falha, um problema com a motocicleta, você tem que entender o que cada sensor faz, qual que sensor poderia estar envolvido com aquela falha. E com base nisso você resume alguns sensores para você fazer as medições, porque nem sempre ele gera o código de falha. Ele pode estar com problema e pode não ter gerado o código de falha. Então, com os parâmetros do funcionamento, a gente consegue chegar num diagnóstico e entender se realmente ele está fazendo a medição certa ou se ele está mandando informação errada para a central. Esse sensor IAT, ele faz a medição da temperatura do ar, indiferente à constante mudança ali da temperatura, ele vai fazer essa leitura em tempo real. Se você pegar o corpo da injeção, você vai ver sempre uma pontinha mais alta dentro do corpo da injeção. A partir do momento que a motocicleta funciona, ele já começa a fazer a leitura. Nós falamos em outra aula sobre o sensor IoT, que é o sensor de temperatura do óleo. Só para a gente frisar a diferença entre os dois. O sensor de temperatura do motor, ele faz a leitura antes de você dar a partida. Ligou a chave, a central já sabe a temperatura do motor. Com base nisso, enviado ali pelo sensor IoT, que é o sensor de temperatura do óleo, ela já vai dosar o combustível de acordo com a temperatura. Quanto mais gelado tiver esse motor, mais frio, a central vai estipular uma quantidade maior de combustível para melhorar esse funcionamento, para esse motor funcionar melhor. Geralmente a lenta fica um pouco mais alta, depois ela vai baixando conforme esse motor aquece. O sensor de temperatura do ar, ela só vai fazer a medição após esse motor funcionar. Assim que o pistão puxar esse ar de combustível para dentro do motor, o ar que passar aqui nessa ponta já vai ser medido através desse sensor. A comunicação desse sensor com a central é em forma de voltagem. Então é bastante simples, não é um bicho de 7 cabeças. A gente consegue fazer inclusive simulações. Você encontra o fio que sai daqui para a central, ele é alimentado com aproximadamente 5 volts, e ele tem um dos fios que sai para a central. Com essa medição você consegue utilizar um multímetro, utilizar também um scanner para você fazer a medição. Você consegue fazer simulações também para você exercitar e entender melhor o que esse sensor faz. Se o sensor chegar a dar problema, chegar a queimar, ele vai gerar um código de falha e nós fazemos uma substituição. Os diagnósticos um pouco mais complexos é geralmente quando ele não gera o código de falha, porém ele está informando parâmetros errados para a central. A gente pode ter algumas deficiências ali no funcionamento. Se o sensor chegar a queimar, nós trocamos a unidade do sensor inteiro, não tem como você trocar somente o sensor IAT, nós trocamos o sensor completo. Esse sensor ele fica montado sempre aqui junto com o corpo da injeção, ele fica montado na lateral. Geralmente é muito padrão, é sempre muito parecido a aplicação, a montagem, a posição, que são distribuídos ali indiferente às montadoras. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa ali teu like, deixa teu comentário. Sempre eu estou acompanhando, nem sempre eu consigo responder todo mundo, mas os comentários sempre me ajudam a trazer as informações certas que vocês têm dúvidas. Muitas vezes em algumas aulas eu consigo responder algumas perguntas aqui, trazendo mais informações durante as aulas. Então deixa teu comentário, compartilha e até a próxima.